Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 20 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo Home Refil. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando que amanhã é o Dia Nacional do Podcast e por isso queria fazer um convite aqui pra você. Aproveita essa data, esse fim de semana, pra deixar uma avaliação pros seus podcasts favoritos, tira o dia amanhã pra mostrar pros amigos como que faz pra assinar, pra recomendar os programas que você mais curte, enfim. Tira uns minutinhos do seu dia amanhã pra comemorar o Dia Nacional do Podcast, ajudando a crescer ainda mais essa mídia da qual a gente tanto gosta. Agora, é claro que o Dia Nacional do Podcast não faria sentido se você não estivesse aí do outro lado, né, escutando o Loop Matinal e tantos outros podcasts que se esforçam pra trazer um conteúdo de qualidade, conteúdo bacana, relevante, interessante. Então fica aqui meu muito obrigado a você que escuta podcasts e a todos os podcasts que ajudam o nosso meio a crescer a passos cada vez mais largos. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Lyft, que anunciou que conseguiu levantar mais $1 bilhão numa nova rodada de investimentos. A empresa disse que o principal investidor dessa rodada foi a Capital G, né, que é aquela parte de investimentos promissores do Google, e com mais esse aporte, agora a Lyft está avaliada em $11 bilhões. É claro que esse valor ainda é bem menos do que os $50 bilhões da Uber, mas ainda assim esse é um belo valor de mercado, considerando que a Uber opera no mundo inteiro e por enquanto a Lyft só está nos Estados Unidos. E ainda sobre esse assunto de bastidores, o Tony Fadell anunciou que abriu uma empresa de investimento e consultoria para startups voltadas para agricultura, transporte, robótica e bens de consumo. O Tony Fadell, para quem não se lembra, ajudou a criar o primeiro iPod, ele saiu da Apple para fundar a empresa Nest, que depois foi comprada pelo Google, e acabou que ele não se deu muito bem lá na casa nova e foi mandado embora, basicamente, da própria empresa. Eis que agora ele tá de volta com essa empresa, né, chamada Future Shape, e no primeiro momento ele disse que pretende atuar nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e no Oriente Médio. E agora o assunto é o Facebook, que liberou para todo mundo uma área nova lá na plataforma chamada Feed de Exploração. Essa novidade está disponível tanto na versão web quanto no aplicativo da rede, e ela funciona basicamente como um feed de trending topics customizado lá de acordo com os interesses do usuário, mas formado por contas e páginas que a pessoa ainda não segue. Seguindo com as notícias sobre o Facebook, a empresa liberou para os desenvolvedores a possibilidade de implementar compras internas lá nos jogos daquela área Instant Games do Facebook Messenger. Além disso, eles também vão poder implementar publicidade com vídeo lá dentro do jogo em troca de umas vantagens para o usuário, né? Tipo um bônus ou uma vida extra, por exemplo. E por último, sobre a rede, ontem o Recode falou que ela vai adiar o lançamento do plano de assinatura dos Instant Articles no iOS por conta da comissão de 30% que a Apple cobra lá na App Store. Esse plano de assinatura vai permitir que os sites só liberem algumas notícias para assinantes lá dentro do Facebook, né? Que nem já acontece em vários sites web afora, mas parece que depois de vários meses de negociação, o Facebook e a Apple não conseguiram chegar a um acordo sobre essa comissão da assinatura como compra interna lá no iOS, e por isso, pelo menos por enquanto, a assinatura só vai ficar disponível no Android. Bom, e já que eu tô falando sobre esse assunto de comissão de assinatura, deixa eu comentar que ontem o Google adotou a mesma política de desconto da Apple e agora, a partir do segundo ano de assinatura lá na Play Store, o Google vai ficar só com 15% de comissão, ao invés dos 30% normais. E ainda sobre a Play Store, ontem o Google começou a promover aquele recurso que deixa o pessoal testar um aplicativo sem a necessidade de fazer download. A partir de agora, para alguns aplicativos, está aparecendo lá na Play Store um botão que diz Try It Now, e assim que o usuário toca naquele botão, o aplicativo já abre lá num esquema meio de streaming, de download priorizado das partes mais relevantes, e o usuário consegue mexer na coisa toda para decidir se vale a pena baixar o aplicativo. E agora o assunto é a preparação do Pokémon GO pro Halloween, mas antes eu quero falar sobre o Home Refil, que tá patrocinando mais esse episódio do Loop Matinal. A ideia do Home Refil é bem bacana e essencialmente eles funcionam como um serviço de entrega recorrente de coisas de supermercado. Então, ao invés de você ficar indo ao supermercado, né, toda hora para comprar lá sempre as mesmas coisas, você entra lá no Home Refil, cadastra as coisas que você quer comprar e eles começam a entregar isso sem custo adicional na sua casa, né, porque eles não cobram frete. Eles trabalham só com
com produtos não perecíveis, então entram aí produtos para casa, higiene, alguns tipos de alimentos, tem até coisa para crianças e para pets. E além deles te ajudarem a economizar tempo e gasolina, né, que você não tem mais que ficar indo lá ao supermercado toda hora, eles também vão te ajudar a economizar até uns 20% nas compras mensais. Quando você faz sua conta lá, você consegue escolher se quer que a entrega aconteça toda semana, ou então uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês e assim por diante. E aí, caso você precise alterar a sua lista ou interromper a entrega, mudar ali alguma coisa, é só você fazer isso com 10 dias de antecedência que tá resolvido. Além disso tudo, para você que é ouvinte aqui do Loop Matinal, o Home Refill tá oferecendo uma vantagem bem legal, que é um crédito de R$30 na primeira compra para os 50 primeiros que se cadastrarem usando o cupom Loop Matinal, tudo junto ali, Loop Matinal. Então entra lá, se cadastra, já usa esses R$30 na primeira compra, né, para ver como vai ser bem mais fácil receber suas compras em casa a partir de agora e aproveita antes que a promoção acabe, né, porque um desconto desses no mercado não aparece todo dia. A área de cobertura do Home Refill pega toda a cidade de São Paulo e algumas cidades do interior, então entra lá, homerefill.com.br, o link tá aqui na descrição, e se cadastra com o código Loop Matinal, tudo junto ali, para usar os R$30 de crédito e até 60 dias. Muito obrigado ao Home Refill por mais esse patrocínio do Loop Matinal e a você por se cadastrar lá com eles e usar o cupom, porque assim vocês também ajudam o podcast. Ontem a Niantic anunciou que o Pokémon GO vai fazer uma ação especial de Halloween que começa hoje, vai até o dia 2 de novembro. Durante esse intervalo vai ser bem mais fácil de capturar Pokémons tipo o Cubone e o Ghastly. A galera também vai começar a ver outros bichinhos ali do tipo de fantasma, né? Como por exemplo o Banette, dos Clops e dos Skull. E a Niantic disse que também vai dar pra capturar uma espécie de Pikachu comemorativo de Halloween que vai estar usando um chapéu de bruxa. Além disso, as dinâmicas do jogo ali vão ficar um pouco mais fáceis, né? Dando uns bônus em dobro e reduzindo as distâncias dos buddies, e por fim o personagem do jogador vai conseguir usar o chapéu do Mimikyu, que eu não faço a menor ideia do que significa, mas se a Niantic falou, tá falado. E ainda sobre o mercado de jogos, pintou uma atualização do Nintendo Switch que trouxe 2 recursos interessantes. O primeiro deles deixa o pessoal gravar até 30 segundos de gameplay, apertando e segurando ali um pouquinho o botão de captura de tela, e aí o vídeo fica guardado lá na galeria do usuário. Já o segundo recurso resolve uma parte, né, do principal problema do Switch, que é a falta de portabilidade do progresso salvo dos jogos. A partir de agora, o pessoal vai conseguir mover esses dados de um Nintendo Switch para o outro, o que significa que assim que os dados forem movidos para o segundo Switch, eles vão ser deletados do primeiro. E enquanto isso, no mercado de streaming, o Instituto Nielsen falou que vai começar a fazer relatórios de audiência da Netflix, já que a própria Netflix não divulga esses dados, né, para não ajudar a concorrência. O Instituto vai usar captura de áudio com a permissão das pessoas, né, óbvio, em 44 mil domicílios nos Estados Unidos, e aí, com esses dados em mãos, eles vão reconhecer o som captado para identificar quem que tá vendo Netflix e quais são os programas que estão sendo assistidos. Na realidade, ontem a Nielsen falou que já vinha fazendo essa coleta em caráter experimental, né, coletando esses dados de audiência nos últimos 2 meses, mas que eles vão liberar esses dados publicamente ainda. Por outro lado, a Netflix falou que já teve acesso a esses dados e disse que as métricas da Nielsen estão erradas porque a audiência que eles mediram não condiz com a audiência de verdade. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que removeu da App Store brasileira a opção do pessoal cadastrar um cartão de débito para comprar aplicativos. Dia desses, essa opção tinha aparecido por lá, mas agora ela sumiu sem muita explicação, então vamos esperar, né, para ver se ela volta. Ainda sobre a Apple, a China cortou o acesso do novo Apple Watch à rede de dados LTE lá do país. De acordo com o Wall Street Journal, quem já tinha comprado o relógio e estava usando a rede continua com acesso, mas quem comprar o relógio agora não consegue mais ativar o recurso, no que parece ser mais uma daquelas decisões tomadas para limitar o acesso da população à internet. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, vamos falar sobre o iPhone 8. Ontem, no finalzinho do dia, o Mac Magazine contou que, de acordo com as fontes deles, os iPhones 8 e 8 Plus devem chegar aqui no Brasil no dia 3 de novembro, com a pré-venda marcada para sexta-feira que vem, dia 27 de outubro. Agora, ironicamente, essa notícia veio no mesmo dia em que pintou o rumor lá, vindo da cadeia de suprimentos da Apple em Taiwan, que disse que a empresa cortou pela metade o pedido de produção dos iPhones para novembro e para dezembro. Vamos ver se isso pelo menos motiva a Apple a vender esses iPhones por um preço mais bacana aqui no Brasil, para minimizar o risco deles venderem menos do que esperado, né? Como tá dando pinta de que tá acontecendo lá fora.
É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, uma plataforma, um serviço, um aplicativo bacana e quiser divulgar ele aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Home Refil pelo patrocínio de mais esse episódio do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Tá uns 800 graus nessa sala aqui. Não liguei o ar no começo, não vou ligar agora pra não mexer no som, né?